E aí, galera, eu sou Taline e como mês que vem, semana que vem, já é o Dia das Mulheres, eu decidi fazer esse vídeo especial falando um pouco mais sobre as minhas autoras favoritas. A primeira que eu quero trazer aqui é a Julia Quinn, autora da série Bridgertons, que é um dos meus romances favoritos, foi o meu primeiro contato com o romance de época e com o romance de uma maneira geral. Porque antes de ler qualquer romance contemporâneo, eu li a série Bridgerton e eu sou completamente apaixonada. Foi a transição da Taline que lia mais infanto-juvenil, fantasia, para a Taline que passou a ler livros mais adultos, romances, enfim. Então, ela tem super um lugar no meu coração, até porque eu amei essa série. Outra autora que não podia faltar aqui é Cassandra Clare, autora de Instrumentos Mortais, de Peças Infernais, diversas outras trilogias e livros independentes dentro deste universo dos Shadowhunters, e também autora da série do Portador de Espada, que é uma série nova, uma fantasia épica adulta da autora, então que é bem diferente, né, desse universo aqui que todo mundo já conhece ela, que é bem mais antigo e que introduziu muita gente ao mundo da leitura. E comigo não foi diferente. Eu comecei a ler Instrumentos Mortais quando eu era pré-adolescente e sigo até hoje, tô agora com Peças Infernais e é uma autora que eu amo muito. Eu fui ali colocada bem mais adentro da fantasia por conta de Cassandra Clare, que até então eu tinha lido somente Percy Jackson e outras fantasias mais infanto-juvenis, e aí passei a ler Instrumentos Mortais e cada vez me apaixonando mais ainda pela ficção, né, pela literatura. Outra das minhas autoras favoritas dessa época de início da Taline leitora é a Cornélia Funke, autora de Coração de Tinta, da trilogia Coração de Tinta, e agora recentemente ela lançou o quarto volume, que seria a continuação, mas a trilogia em si, ela é bem antiguinha, acho que tem o quê? Uns 15 anos, talvez mais. Não sei ao certo, mas foi um dos livros também que eu li assim quando eu estava iniciando essa vida literária, que eu tive algumas fases. Eu tive a Taline pré-adolescente, adolescente ali que lia muito, depois a Taline jovem já não lia tanto, e agora estou voltando a esse ritmo. Então essa primeira versão minha, que era totalmente apaixonada por leitura, leu este livro, se apaixonou completamente. Hoje eu tenho até tatuagem que eu fiz junto com o tatuador, assim, desenhamos ele junto. Ele desenhou, logicamente, né? Inspirado na série, na trilogia. Então, é um universo aqui que eu ainda considero fantástico. Eu nunca vi nada parecido com o que a gente tem em Coração de Tinta. Esse universo aqui, essa ideia que ela criou da Meg e do Mo lerem em voz alta e as coisas acontecerem, os personagens saírem do livro, ou as pessoas da vida real entrarem no livro. Isso aqui, assim, é de uma criatividade, é algo que pra mim é totalmente inovador. Eu, pelo menos, nunca tinha visto algo nesse sentido antes. Essas três primeiras autoras foram, assim, duas que eu li quando eu era bem jovem, e a Julia Quinn, que, né, não é tão antiga assim na minha vida, é um pouco mais recente, mas de livros mais antigos, enfim. E agora eu tenho outras duas que se tornaram minhas autoras favoritas também no ano passado, que é a Mona Casten, que ela é autora da trilogia Maxton Hall. Quem acompanha os vídeos aqui sabe que é uma obsessão minha. Eu fiquei totalmente apaixonada por essa trilogia. E assim, eu acho que não tem nenhuma outra série que eu tenha lido um livro na sequência do outro. Eu normalmente não gosto de pegar livros da mesma série, assim, ler um atrás do outro. E esse aqui foi uma exceção, porque eu precisava continuar, eu precisava saber o que ia acontecer com esses personagens.
E a escrita dela me ganhou no primeiro capítulo de Salve-me, que é o primeiro livro da trilogia. Ela já me ganhou ali e eu amei muito. É uma escrita que flui demais, a bicha arrasa. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui Alison Saft. Eu li também um outro livro dela, que é a releitura de Tinkerbell, que chama Asas Reluzentes, que diz ser o primeiro livro de uma série. Então eu estou completamente louca para ler a continuação, mas ainda não temos. E este aqui foi o meu primeiro contato com a autora, e também se tornou a minha fantasia favorita até o momento. Confesso que Anjo Mecânico eu li depois, e tá ali, são assim, histórias bem diferentes, tá? Então as duas dá pra dizer que tá empatado, talvez, mas esse aqui foi assim, gente, não tem explicação. É simplesmente um livro perfeito. Não tem nenhum defeito neste livro aqui. A escrita dela é muito boa. Você não vê nenhuma falha. O universo que ela criou também para essa história. O outro livro, que é a releitura de Tinkerbell, também, assim, é apaixonante. Então, assim, essa autora ganhou meu coração. E com certeza, dessas 5 aqui, tudo que elas lançarem, eu vou querer ler. Eu acho que de Cassandra Clare eu tenho todos os livros aqui, então os que eu ainda não li, eu vou ler. E de Julia Quinn eu também sou louca pra ler as outras séries dela, as outras histórias dela, ainda não tenho. E da Alison Saft eu só tô esperando ela publicar. E ser traduzido pro Brasil. Porque também, de todas, assim, o que elas publicar eu vou querer ler, porque não tem nenhum livro que eu tenha lido dessas autoras e que eu não tenha gostado. E, assim, eu amo mesmo a escrita delas. E um outro objetivo que eu tenho com este vídeo, que a princípio era o objetivo inicial, é montar uma TBR, ou quase, dos livros que eu tenho intenção de ler em março. Como eu não leio muitos livros por mês, assim, a minha média de 2025 e agora de janeiro e fevereiro tem sido de 2 livros por mês. Então, não consigo ler tantos. Então, se eu fosse contar só a TBR, ia ficar tipo 2 segundos de vídeo. Então, o que eu decidi fazer? Pegar os livros dessas autoras favoritas que eu ainda tenho aqui para ler e alguns outros, mas a minha intenção em março é ler somente livros de autoras, tá? Não pegar nenhum homem escritor, pelo menos no meio das mulheres, né? E aqui eu tenho também o livro do desafio de março, que no nosso desafio literário 2026, tem o vídeo aqui no canal. O desafio de março é ler um livro escrito por uma mulher ou que tem uma protagonista feminina na história, né? Que o personagem principal seja uma mulher. A minha ideia é juntar esses 2 fatores. Então, ler um livro que tenha uma protagonista e que seja escrito por uma mulher, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo se eu ler só um desses livros aqui dessa minha lista de intenções, já vai cumprir com o desafio. Então, primeiro, da Julia Quinn, eu tenho somente o livro E Viveram Felizes para Sempre, que é o livro de encerramento da série dos Bridgertons. Eu ainda não sei se é um encerramento, se vai trazer a história da Violet, se vai trazer epílogos, né, do que aconteceu com cada um dos casais da série. Eu realmente não sei. Mas é o último livro, quando a gente compra toda a coleção dos Bridgertons, vem um sobre cada um dos 8 irmãos e vem este 9º livro aqui também. E esse eu ainda não li. Eu parei o último que eu li foi O Caminho do Altar, que é o livro do Gregory, lendo todos os livros de cada um dos irmãos, mas ficou faltando esse aqui, então é o livro que eu pretendo ler em breve pra concluir. Mas assim, eu tenho muita dificuldade em finalizar séries. Quando eu gosto muito,
ou me dá a louca que eu preciso urgentemente terminar, ou eu fico com um pouco de dó de me despedir da série, de me despedir dos personagens. Então por isso que esse aqui tá sendo enrolado, mas tenho muita pretensão de ler ele, quem sabe já vai sair em março essa leitura. De Cassandra Clare eu tenho aqui, eu li os 4 primeiros de Instrumentos Mortais, e aí parei para estar lendo as Peças Infernais. E o próximo seria O Príncipe Mecânico. Eu li o Anjo Mecânico em janeiro, amei, simplesmente amei. E tô doida para continuar aqui a série. E neste aqui a gente tem também como protagonista a Tess. Ela é a personagem assim, que mais tem destaque na história. Então eu estaria cumprindo os 2 requisitos que eu quero cumprir para o desafio. Só que eu estou lendo agora O Portador da Espada, que é uma outra série da Cassandra Clare, também de fantasia, e é uma fantasia épica, então tem vários detalhes, um universo completamente novo, porque aqui a gente tem uma série que se passa em Londres, ali 1800 e alguma coisa. Então a gente tem elementos sobrenaturais, tem criaturas sobrenaturais, que é todo esse esquema de fantasia do universo dos Shadowhunters, mas a gente não tem todo o universo criado, né? Aqui, o mundo onde a história se passa é o nosso mundo real. E pegar ali meio que junto, ou sair de uma fantasia épica para um outro livro de fantasia da mesma autora, pode ser que fique um pouco pesado. Mas a minha ideia para março era ler Cassandra Clare, mas eu acho que não vai rolar, pelo menos não assim como o primeiro livro de março, por conta deste outro livro dela que eu estou lendo. Mas talvez eu termine Portador da Espada, leia um outro, de repente um romance, e depois venha pra ele. Vamos ver. De Cornélia Funk, eu tenho Morte de Tinta, eu li Coração de Tinta, li Sangue de Tinta, e este aqui é o último volume da trilogia. Lembrando que ela lançou um outro agora recentemente, mas há muitos anos, quando este livro foi publicado, ele foi publicado como uma conclusão da trilogia. Só que ele é bem grandinho. Eu pretendo ler ele. Eu estava no mesmo caso de Bridgertons, com dó de me despedir desses personagens que eu adoro, dessa história que eu amo tanto, mas agora eu já tô mais tranquila para terminar essa história. Só que se eu ler em março, principalmente se for o primeiro do mês, eu provavelmente vou ficar travada para ler outros. Então, pode ser que ele venha aí em março, mas eu acho que não vai ser o primeiro livro do mês que eu vou estar lendo. Um outro livro que eu quero muito ler é Eu Sempre Vou Te Escolher, que é da Carrie Elwes. Eu li Me Leva para Casa em janeiro e foi tão surpreendente, e que livro bom, que livro maravilhoso. E depois que eu li, que eu fui descobrir que era o primeiro volume da série dos Irmãos Hartson. E este aqui é o segundo volume. Se vão surgir outros, porque a gente ainda tem outros irmãos na família, eu acho que ainda não foi publicado, pelo menos não no Brasil, porque eu só achei esse aqui. Ele é um livro bem fininho, então dá pra, né, na minha rotina eu conciliar ele e com outras leituras também, né? Eu trazer mais de um livro, se um deles for este aqui. E eu estou, assim, louca pra ler, porque a história do primeiro livro me deixou completamente apaixonada. Apaixonada, sério. Eu acho que um pouco de eu não ter expectativas sobre ele também ajudou a ele ser um livro, assim, dos meus favoritos da vida. E aqui a gente tem a história, basicamente, como que é o nome dele? Do Tanner e da Savannah. O Tanner e a Savannah eram melhores amigos de infância, estiveram juntos ali, foram criados juntos, melhores amigos mesmo. Mas, pelo que eu vi aqui, eles tiveram alguma coisa, ou que começou... Ah, tá. Eles ficaram juntos finalmente, né? Depois de terem crescido juntos, como melhores amigos, os sentimentos foram aflorando e eles finalmente ficaram juntos.
até ele partir o coração dela da pior maneira possível. O que seria isso? Eu não faço ideia. Só sei que agora, neste livro, eles se reencontram 10 anos depois. Então, eu tô muito afim de saber o que vai acontecer. Pelo final, assim, uma cena final que tem no livro anterior, na hora que ele descobre que ela voltou pra cidade, ele fica assim todo nervoso, todo, entendeu? Então, eu, assim, tô doida pra ler essa história. E um outro livro que eu separei aqui, que é de uma autora, e como protagonista a gente tem um casal, não é só uma mulher, assim, é os dois que ganham destaque aqui, é o primeiro volume de Deuses do Jogo, Partindo para o Ataque. Este aqui é da Ana Huang, que eu já li a série Reis do Pecado dela e gostei muito. Tem outra série dela que é bem famosa, mas que, como eu vi algumas pessoas não falando tão bem, eu decidi não ler. Li Reis do Pecado, gostei. E esse aqui, por que vocês acham que eu comprei ele? Porque a nossa protagonista é uma bailarina. Então, assim, simplesmente por isso. Mas, algumas pessoas que eu acompanho aqui no YouTube e que tendem a gostar dos mesmos livros que eu, aprovaram muito este livro aqui, então eu precisava conhecê-lo. Ele é maiorzinho, assim, eu separei alguns livros um pouco maiores, né? E normalmente, quando eu coloco um livro grande, assim, nas minhas leituras, acaba sendo o único livro do mês, ou eu leio ele e algum outro mais fino. Se eu coloco livros médios, eu consigo ler 2, 3 dentro do mês. Então vamos ver como é que vai ser, mas é um livro também que eu tô bem ansiosa pra ler. E de uma autora que eu gosto muito, muito, muito. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que você comente aqui pra mim qual a sua autora favorita e o livro dela que você mais gostou. Porque se tiver aqui autoras que eu ainda não conheço o trabalho, eu quero pegar essa indicação de livro de vocês para poder estar conhecendo, para ler e quem sabe aí ter mais autoras favoritas na minha lista para o próximo ano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo. Tchau!